E aí, gente, mais uma vez estou aqui. Você já viu aí o título, né? Questão comentada, regência. E eu estou trazendo hoje uma questão comentada de uma banca que faz concursos pesados. Quando eu falo pesados, concursos que são concorridos. É a Fundação Carlos Chagas. Vejam comigo essa questão da FCC. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho, quentes e sinceras. O verbo transitivo, empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima, está em letra A, é mentira. Letra B, a notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Letra C, que estava vivo, bem vivo. Letra D, e morreu no naufrágio. E letra E, entre exclamações, citou Horácio. Olha, meus amigos, regência não é um assunto que caia muito em prova, não. Regência não é um assunto que a Fundação Carlos Chagas explora com frequência. Mas vocês viram que apareceu. E não existe só a Fundação Carlos Chagas. Eventualmente você está estudando para um concurso e você já viu no edital o item regência. Então, dá uma olhadinha na tela, dá uma congelada na imagem, tente resolver e em seguida eu vou comentar com vocês. Vai lá. Bom, primeiramente, pode colocar aí na tela para mim, isso que se chama regência ou predicação verbal, se você quiser anotar, fique à vontade. Eu acho até que é bom, que é uma breve revisão que nós vamos fazer. O que se chama regência ou predicação verbal trata-se da adequação entre um verbo e o seu complemento. Porque tem verbos que precisam de complementos e tem verbos que não precisam. Então, aquele verbo com o tipo de complemento que vai tornar a frase inteligível é aquele caso de regência verbal ou de transitividade verbal. Vamos na tela aqui comigo novamente. Então, esse caso de regência faz com que a gente conceitue o que é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não pede um complemento, sabendo que complemento verbal é uma coisa chamada objeto direto e uma coisa chamada objeto indireto. Esquece aquilo que você ouviu a vida inteira, que verbo intransitivo tem que ter sentido completo. Se tem uma coisa chamada transitivo direto, é porque precisa de um objeto direto. Um verbo intransitivo, uma atitude indecente, é alguma coisa que não tem decência e que não precisa de um complemento. Lembre que complemento verbal chama objeto direto e indireto. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Olha um exemplo aí comigo na tela, de um verbo intransitivo. Todos os alunos já chegaram. Pode observar que o verbo chegar é a última palavra da frase. Depois ele não teve mais nada. Se não houve uma complementação, não houve um complemento verbal, este é um verbo intransitivo. Mais um outro exemplo para você entender o meu raciocínio. As pessoas vieram de todos os cantos do Brasil. Você está vendo ali que vieram não é a última palavra da frase. Mas quando eu falo que as pessoas vieram de todos os cantos do Brasil, essa expressão de todos os cantos do Brasil é uma expressão que indica o lugar de onde elas vieram. Isso é o que a gramática chama de quê? De adjunto adverbial de lugar. Então vem aqui comigo. Eu disse que verbo intransitivo não tem objeto direto e não tem objeto indireto. E te mostrei aí na tela que o verbo vir foi seguido de um adjunto adverbial. Conclusão. Qual é que a gente pode chegar? Os verbos intransitivos podem ser complementados por adjuntos adverbiais. Então, meus amigos, verbo intransitivo não tem que ser o último da frase. Verbo intransitivo é aquele verbo ou que tem o seu sentido completo, ou que quando tem alguma coisa depois dele, é uma expressão que indica tempo, que indica modo, que indica lugar, que é o que a gente chama de adjunto adverbial. Tá bom? Vamos para frente um pouquinho. Outra coisa de regência que eu quero lembrar com vocês. Quando se fala de verbo transitivo, o verbo transitivo é o que pede ou um objeto direto, ou um objeto indireto, ou os dois. Porque existe uma coisa chamada transitivo direto,
uma coisa chamada transitivo indireto e uma coisa chamada transitivo direto e indireto. Vamos ver um exemplo de cada comigo? Então, o primeiro exemplo diz assim: os pedreiros terminaram a obra. Quando eu tenho essa frase, os pedreiros é o sujeito, terminaram é o verbo e a obra é o objeto direto. Por quê? Na expressão a obra, eu tenho o artigo a e o substantivo obra. O objeto direto é o complemento que não tem preposição. Tá bom? Segundo exemplo de verbo transitivo. Quando se diz assim: o aluno recorreu à professora. O sujeito é o aluno, recorreu é o verbo, e o a, professora, vocês estão vendo que tem um a craseado. O que é o a craseado? É a mistura do artigo a com a preposição a. Logo, se eu tenho um termo preposicionado, esse termo é um objeto indireto. E também, vamos aí na tela, nós podemos ter dois complementos, um de cada. Por exemplo, os filhos pediram ajuda ao pai. Os filhos é o sujeito, pediram é o verbo, ajuda foi o que eles pediram e ao pai foi a quem eles pediram. Pode olhar que a palavra ajuda é só ela, não tem preposição. Então, ela é o objeto direto. Agora, ao pai tem a preposição a, de pedir a, com o artigo o. Então, o verbo transitivo é aquele que tem um objeto qualquer depois dele, ou direto ou indireto. E verbo intransitivo é aquele que ou está no final, ou se tiver uma complementação, essa complementação vai ser o quê? Um adjunto adverbial. Mais uma coisinha comigo, por favor. Se você olhar, temos ainda o chamado verbo de ligação. Primeiramente, o verbo de ligação é aquele verbo que não expressa ação. É aquilo que você aprendeu na escola com um verbo de estado. Estar tranquilo, ficar feliz, continuar desesperado. Tudo é o estado que alguém se encontra. Mais uma informação sobre o verbo de ligação. Ele liga o sujeito, por isso que ele tem esse nome, a um termo que se chama predicativo. Você está observando aí ó, que o predicativo é a característica do sujeito. Não entendeu, não? Então, veja essa frase. As ruas estavam enfeitadas para a festa. Quando eu tenho essa frase, as ruas é o sujeito dela. E quando eu falo que as ruas estavam enfeitadas é a característica que ela está. Ruas enfeitadas, como ruas alagadas, como ruas desertas. Então, o verbo estar está ligando o sujeito ao predicativo. Logo, estavam é um verbo de ligação. Isso aí, gente, que nós fizemos foi uma pincelada rápida no assunto. Tá? Por que eu estou dando essa pincelada rápida? Para que você volte à questão e veja comigo o seguinte. O sujeito é Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães. O verbo é debulharam. E o complemento é lágrimas. O complemento é um objeto direto. Porque o verbo debulharam foi ligado a esse complemento sem preposição. Se você marcou a letra A, olha a letra A, você errou. Porque é mentira, o verbo ser não é um verbo de ação. E eu te falei que o verbo que não é de ação é um verbo de ligação. Nós estamos procurando um verbo transitivo direto. Se você marcou a letra B, olha a letra B. Você errou também. Porque o sujeito é a notícia, o verbo é chegou, e quando eu falo ao instituto histórico, eu estou colocando um complemento que é um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo chegar, se ele está complementado por um adjunto adverbial, ele é intransitivo. Se você marcou a letra C, que estava vivo, você errou também. Porque quando eu falo estava vivo, ou estava bem vivo, isso não é uma ação. Ou estava, estado. O estar é, de novo, um verbo de ligação. Nós estamos procurando um verbo transitivo direto. Se você marcou a letra D, errou também.
Num naufrágio, indica o lugar onde a pessoa morreu. E o verbo complementado por uma expressão de lugar, por um adjunto adverbial, é um verbo intransitivo. Olha, eles te deram 4 chances de errar. Você acertou se você marcou a letra E. Olha a letra E. Entre exclamações, citou Horácio. Ele, que não apareceu, citou. E o complemento de citou é Horácio. Você citou o pensador, você citou o filósofo, citou Horácio. O complemento, portanto, é um complemento que não é preposicionado. Então, gente, aí temos um assunto para você anotar. Se você não deu tempo de anotar, veja o vídeo de novo. Não tem problema, não está disponível aí. Para você ver a hora que você quiser. Em breve, nós vamos lançar nesse endereço aí, olha o endereço, www.ivalonline.com.br, um curso chamado Português da FCC. Eu vou fazer uma retrospectiva de todos os assuntos com questões de 2016, nesse estilo que nós estamos fazendo aqui agora. Você vai fazer algum concurso de tribunais? Não se esqueça de se preparar, porque a concorrência está braba, tá bom? Um grande abraço, anota o endereço mais uma vez e até a próxima.